Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PS 75, quilômetro 1. Pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. Amiga, e aquela festa? Ainda tá de pé? Não, amiga. Passei em várias lojas e tá tudo muito caro. Você passou na Lufest? Não, onde fica? Vem cá que eu te mostro. Lufestes Embalagens e Descartáveis. Você encontra grande sortimento em artigos para festas, painéis, confeitaria, sacolinhas, balões coloridos e muito mais. Lufestes Embalagens e Descartáveis. Rua da Solidade, número 34. Telefone 99441-5849. Simbora pra festa! Espaço Super Bonita. Um novo conceito em salão de beleza. Um espaço único que reúne diversos tipos de serviços em um único clube de beleza, que vai além do habitual, conectado com as principais tendências e com foco não apenas nos cuidados estéticos, mas também no bem-estar de seus clientes. Em nossa loja, diversos produtos que vão realçar o seu visual. Espaço Super Bonita, na Rua das Quintas, número 83, no centro de Goiânia. Se você deseja ter o mais alto padrão de qualidade e tornar o projeto dos seus sonhos realidade, com um acabamento impecável para sua casa ou empresa, o seu desejo tem nome: Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Cobertura de alumínio com policarbonato, portas, janelas, armarinhos, portões automáticos e diversos outros produtos com um design moderno que potencializam a beleza de qualquer ambiente e se adaptam a qualquer necessidade. Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. MH Multimarcas, original como você. As melhores roupas e as melhores marcas do mercado você encontra aqui. Calvin, Lacoste, Tommy, Forum, Aramis, My Favorite, Red Life e CCTs. Visite nossas lojas virtuais ou faça-nos uma visita. Estamos na Avenida Timbaúba, no Shopping João Soares, Sala 2, em Goiânia, ao lado do Super Alves. WhatsApp 999083662. MH Multimarcas, original como você. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha, aqui você vai encontrar sacolas de vários tamanhos, rações para gatos, cachorros, pássaros, além de tudo em descartáveis, potes, hamburgueiras, produtos para picolé, sorvetes, boleiras, sementes e hortaliças. Uma enorme diversidade de produtos para festas. Serrinha e Filhos, aceitamos todos os cartões. Rua Trapiche do Meio 44B, no Mercado Cibrazen. Telefone 3626-2322. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha! Este programa é livre para todos os públicos. Olá, boa noite, graça e paz a você que nos acompanha nesse momento aqui na TV Guaiamum. Está começando o seu programa de debate bíblico de todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas aqui na TV Guaiamum. Você pode acompanhar este programa nesse momento pelo site www.tvguaiamum.com ou pelo Facebook TV Guaiamum, esse que você está vendo agora mesmo, ou pelo aplicativo Portal SGC. Você pode acompanhar esse programa conosco junto nesse debate bíblico de todas as quintas-feiras, onde, para aqueles que já conhecem, nós trazemos sempre uma pessoa, dois convidados de diferentes denominações,
para debater sobre um assunto bíblico. Como você sabe, existem muitas discrepâncias acerca de temas bíblicos, seja eles polêmicos ou seja eles apenas mesmo às vezes usados como tabus, sobre isso, o que pode, o que não pode, isso é correto, isso não é correto, Deus condena tal isso, Deus não condena, isso é uma questão humana, do livre-arbítrio e entre tantas outras coisas. Nessa noite, nós iremos debater um assunto muito bom, como todos os programas têm sido muito bons, e nós iremos debater um pouco sobre predestinação. O assunto de hoje, ele tem um pouco ali em Romanos 8, o versículo 28 ao 30, e Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 6. E onde nós queremos nessa noite discutir é que se dentro desses temas, usado agora nesses textos, em Romanos 8 e em Efésios 1, nós queremos aqui discorrer no debate entre os dois convidados, se estes textos querem dizer que Deus reservou ou de antemão ali antes da fundação do mundo, se Deus já separou e determinou quem seria salvo. Quero repetir, esses textos de hoje, eles trazem um debate para dizer, mediante o texto apresentado em Romanos 8, o versículo 28 ao 30, e o Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 6, podemos afirmar que Deus, antes da criação, a fundação do mundo, ele já determinou quem será salvo? Olha o debate de hoje, hein? E eu conto com a sua audiência, você internauta, que já peço a você que comece a compartilhar esse programa, para que o maior número de pessoas possam assistir e ser assim alimentados por esse debate que visa ser, como todos os outros têm sido, muito produtivo, pois ele debate Bíblia. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Hoje estou aqui tendo a honra da presença do Apolo Távora. Ele é missionário na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Goiânia. Apolo, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Apolo, você é essa Igreja Presbiteriana de Goiânia. Existem duas aqui em Goiânia, não é isso? Mas diga aí onde é o endereço da igreja que você congrega, para que o nosso internauta ele possa... ali que mora na cidade, na circunvizinha ali nas ruas, ali possa visitar a igreja e também diga os dias de culto, pode olhar para ali e dizer aos nossos visitantes. Pois bem, graças e paz, boa noite. Graças e paz, boa noite. Nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Goiânia, e a igreja fica ali na Rua do Lindo Amor, número 2, próximo a onde era o antigo restaurante do Batata, na verdade. Sim. Os dias de culto acontecem nas terças-feiras, às 19 horas, reunião de ensino e oração. A escola bíblica dominical acontece no domingo pela manhã, às 9 horas. E à noite, às 19 horas, o culto solene, no domingo. Ok. Então, é ali perto de Chefia, não? Isso, perto de Chefia. Tá, então para você internauta, aqui de Goiânia, ou de cidades vizinhas aqui a Goiânia, a igreja fica ali, então, perto do mais conhecido Pizzaria do Chefia. Ok? E temos aqui, Apolo, você é formado em teologia, bacharel, não é isso? Mais algumas especializações? Não, né? Tá ok. Apolo parece estar meio nervoso. Mas vamos lá, fique calmo, o debate ainda vai começar. E temos aqui, hoje, nos dando a honra, mais uma vez, da sua presença, o Hércules Mendes, professor da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Goiânia, que foi quem participou conosco da estreia. Você está vendo aí Hércules, graça e paz. Irmão Hércules Mendes, é um prazer tê-lo aqui novamente. Diga aí para os nossos internautas onde que é o endereço aí da igreja que você congrega, para que aqueles que estejam ali possam ter o desejo de participar. Muito bem, graças e paz a todos, os que estão assistindo esse maravilhoso programa, que é uma bênção, porque as pessoas podem entender e estudar por si mesmo para chegar às suas conclusões à palavra de Deus. A nossa igreja fica ali, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no loteamento agropastoril. Muitos conhecem assim a igreja que fica por trás do Novo Gás, onde tem uma praça. E nossos cultos, eles são domingo à noite, às 19h30, quarta noite nesse mesmo horário, culto de oração,
Sábado pela manhã tem a escola sabatina, começa às 9 horas. Logo após tem um culto na sequência, às 10h30. E à tarde, né, a depender da programação, temos o nosso culto jovem, às 16 horas, no sábado à tarde. Ok. Está aí Apolo Távora, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, formado em teologia, ele é bacharel. Como também temos, ele é missionário também, quero ratificar isso aqui. Como também temos aqui o professor Hércules Mendes, né, ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aqueles que nos acompanham todas as quintas-feiras, vai lembrar que o Hércules participou na estreia com o evangelista Roquilane. Aqui eu mando uma saudação e um forte abraço para o irmão amado evangelista Roquilane. Bom, pessoal, você que nos acompanha vai, a partir de hoje, né, desse momento que digo, entender a questão desse assunto, que é polêmico, né, gera grandes discussões no meio teológico, no meio dos cristãos como um todo, não só vou dizer assim, não só em nível nacional, mas a nível mundial, né? É o que nós chamamos aqui de debates calvinistas e arminianos, né? E eu queria antes perguntar, antes de darmos início ao debate, Apolo Távora, diga aí ao nosso ouvinte, de maneira mais curta e objetiva, qual é a linha que você vai defender aqui no debate hoje? Na verdade, a linha que estaremos defendendo hoje... é a linha tradicional calvinista reformada, onde acreditamos que Deus predestina sim para a salvação, e isso antes da fundação do mundo. Não somente a ideia de que é uma linha doutrinária, uma cosmovisão cristã calvinista, mas que é extraída da própria Escritura, né? Não somente esse apelido calvinismo, é um apelido que é recebido no meio dos anos, nas épocas, mas é uma doutrina extremamente bíblica e haveremos de convergir e divergir no meio do debate. Ok. Professor Hércules Mendes, né, diga aí ao nosso internauta que acabará de chegar aqui à nossa tela para assistir o debate, sobre qual linha que o senhor estará aqui hoje, né, e como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual é a linha que irá defender nesse debate de hoje? A linha que nós vamos defender é que Deus, em Cristo Jesus, ele dá oportunidade a todos os seres humanos. Todos que creem em Cristo têm o céu à sua disposição. Todos que o rejeitarem não ganharão salvação. Então, Deus fez a sua parte, morreu na cruz através de Jesus Cristo, mas o homem agora precisa aceitar esse sacrifício de Cristo para que possa ser salvo. Esse plano estava predestinado antes da fundação do mundo nos tempos eternos. Ok, muito obrigado, professor Hércules, obrigado a Paulo Távora. Bom, internauta, você que estiver em casa aí, você com a Bíblia, pode abrir aí em Romanos 8, o versículo 28 ao 30, que são os textos que eu vou ler, que vai dar fundamento e início a esse debate para você entender melhor. O texto em Romanos, capítulo 8, ele diz o seguinte, capítulo 8, versículo 28, em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo 30 que diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O outro texto que também usaremos como base para discutir esse assunto sobre salvação, de ser de maneira livre-arbítrio ou que foi Deus que determinou, está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Tem muito mais, mas para a gente não delongar, 4 ao 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça,
que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E aí segue mais um pouquinho os versículos adiante, que o amado internauta, né, que nos acompanha nesse momento, pode aí acompanhar também na sua Bíblia. Em capítulo 8 de Romanos, né, o versículo 28, como um todo, o capítulo 8, o capítulo 9, ele trata muito sobre esse assunto, mas aí nós queremos mais enfatizar aqui sobre o versículo 28 ao 30 de Romanos 8 e Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4 em diante, você pode já também usar mediante esse debate. Bom, o debate ele segue naquele formato presidencial que nós chamamos, né, onde um convidado ele tem 3 minutos para fazer a pergunta, o outro convidado 3 minutos para responder e o convidado que é autor da pergunta 3 minutos para comentar a resposta do convidado. E em seguida, né, após o bloco, depois invertem a situação. Lembrando sempre, quero lembrar o internauta, que no 5º bloco nós temos 2 perguntas que você, internauta, vai começar a fazer, já pode fazer desde agora, fazer dirigindo a um dos nossos convidados. E também tem as minhas 2 perguntas que sempre eu faço e estou deixando ultimamente para o final, para que os nossos convidados respondam. Ok? Peço a você mais uma vez que compartilhe conosco, né? Compartilhe aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Twitter, no seu Instagram, para que as pessoas entrem agora no Facebook ou no site e acompanhem o programa Ponto de Vista de Debate Bíblico todas as quintas-feiras. Antes de iniciar, quero só mandar um alô aqui para o Valdir Martins, né, que está conosco aqui nos estúdios da TV Goiamum, ao Fábio Andrade, ao Aristóteles Mendes de Lima, né, que nos acompanha, como também ao Jardiel Apolinário, a quem eu mando um abraço, ao Brinkmania e a todos vocês que estão aí conosco nesse momento. Continue conosco, compartilhe, porque o debate promete, o debate vai ser certamente, num bom termo de dizer, bem acirrado. Vamos começar aí, né, com o professor Hércules Mendes. Professor Hércules Mendes, o senhor tem 3 minutos para elaborar uma pergunta, né, e a quem eu pergunto ao senhor, podemos afirmar que Deus já determinou, antes da criação, que o homem... Quem é que vai ser salvo? 3 minutos para elaborar sua pergunta ao Távora. Ok. O texto que eu vou usar, o texto foi lido, o segundo texto, que é o de Efésios 1, verso 4, onde diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E o propósito é para sermos santos, separado, né, pela Hakadosh em hebraico, Hagios em grego, separado, né, e irrepreensíveis perante ele em amor. E aí Paulo, que escreveu a carta, sempre fala aqui usando Cristo, né, como o referencial da salvação. Baseado em alguns textos aqui similares a esse, nós temos 1 Pedro 1, 18 a 21, onde o apóstolo Pedro disse o seguinte aqui, em seu livro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos. E outro texto que eu também colocaria aqui é o de 2 Timóteo, onde diz também que nos salvou, 2 Timóteo 1, verso 9, aí o 10. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. E o último texto é o de Romanos, capítulo 16, onde Paulo diz assim, para isso formular a pergunta, né? Romanos 16, no verso... 1 Coríntios aqui. Romanos 16, a pergunta é isso aí. Não tem problema não, pode ir. Verso 25 diz assim: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Baseado em Cristo, como aquele, querido irmão Apolo, missionário Apolo, né?
Cristo, que é considerado aquele que foi morto, estar no coração de Deus, a salvação do homem, né? Minha pergunta é a seguinte: se Jesus, segundo João 3,16, morreu por todos, João 3,16 diz isso, então como eu posso afirmar que ele escolheu apenas alguns, se ele morreu por toda a humanidade? Essa é a pergunta. Ok. Temos aí, 3 minutos, e foi bem, usou muito bem os 3 minutos, né? Oi? Não. Entendeu bem a pergunta? E aí eu termino aí 3 minutos, foi muito bem feita a pergunta. O Apolo agora prossegue, 3 minutos, Apolo, para responder essa pergunta. A pergunta do professor Hércules é uma pergunta clássica, né? Essa pergunta ela é sempre feita, sempre mencionada. O irmão fez a menção de vários textos, e é interessante que eu vou começar por um dos textos que ele escolheu, foi até o primeiro texto que ele leu, que se encontra na carta que Paulo escreve aos Efésios. E esse capítulo 1 aos Efésios, a centralidade de fato, Paulo vai falar sobre Cristo, mas o interessante desse texto que Paulo vai dizer, aqui no versículo de número 4, ele diz que nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis dele no amor. É interessante que, partindo dos pressupostos hermenêuticos, havemos de convergir na ideia de que, partindo dos pressupostos hermenêuticos de que todo autor tem uma intenção original e uma intenção única, haveremos de entender que Paulo tem um sentido único quando menciona a palavra ele nos escolheu aqui. É interessante que a palavra conhecimento no Novo Testamento, ela aparece 221 vezes, 50 vezes na teologia paulina, 82 vezes na teologia joanina, e ela tem um significado. O significado dela ela é extremamente interessante, dependendo do seu contexto também. Mas a palavra que aparece aqui, ele nos escolheu, essa palavra escolheu, no original, onde Paulo ele nos arremete à ideia de que Cristo, ou Deus, nos escolhe em Cristo antes da fundação do mundo. O que é que ele quer dizer nesse sentido? Essa palavra gnoskos, que é conhecimento, Deus escolhe com base no conhecimento prévio do homem, mas esse conhecimento não é um conhecimento apenas de base intelectual, temerariamente intelectual, e a gente vai ver isso no decorrer do caminho, mas a palavra que Paulo escolhe aqui é eklomai, no grego, para a palavra escolher, e essa palavra ela já pressupõe que Deus escolhe deixando alguns. Toda escolha pressupõe que vai ficar alguém ou vai ficar algo. Agora, qual a base dessa escolha? Paulo vai nos dizer aqui que ele nos escolhe antes da fundação do mundo para sermos, não porque éramos, ele nos escolhe para sermos e nos escolhe para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, há 2 adjetivos que Paulo usa aqui, santos e irrepreensíveis, nele em amor. E é interessante também que quando Paulo utiliza essa palavra aqui, escolher, que ele vai utilizar, Pedro vai utilizar essa palavra no mesmo sentido, de que quando Deus escolhe alguém, absolutamente, ou quando escolhemos alguém, necessariamente vai ficar outros. É isso que Paulo quer dizer e nós vamos desenvolver isso com o passar do tempo. Ok. Professor Hércules, 3 minutos para comentários. Ok, muito obrigado pela sua digressão sobre o tema. O verso 4, quando diz que nos escolheu nele, mostra que Cristo, a salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Sem Cristo não há salvação, né? Por exemplo, João 1,4, falando de Jesus como a vida, e vida, a palavra, você usou o grego, então deve conhecer bem, né? Dizoe, vida eterna. João usa muito essa expressão, não é? Lá em João 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele mesmo disse, no capítulo 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Disse no 14, verso 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 1 João 5,12, ele diz, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Em Cristo está a vida. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Eu não consigo entender como é que Deus ama o mundo e escolhe poucas pessoas, porque há de se convir que na salvação
Muitos são chamados, poucos escolhidos. O número de perdidos, segundo Apocalipse 20, verso 8, é como a areia do mar, ainda que Apocalipse 7, 9 fala dos salvos como uma grande multidão, mas em comparação aos perdidos, os perdidos são bem maiores do que os que vão se salvar. Então, Deus amou o mundo, mas nesse amor, ele simplesmente disse, eu quero esse, eu não quero aquele. Né? Talvez eu perguntaria, será que Deus, entre nós que estamos aqui, né, temos 4 aqui no cenário, né, temos o nosso câmera, né, o Júnior, né? O Júnior, será que Deus escolheu o Júnior, o câmera ali, para ser salvo? Ele não pode fazer nada porque Deus escolheu antes da fundação do mundo se ele vai ser salvo ou não. Ele pode correr para lá, correr para cá, fazer jejum, orar, se ajoelhar, implorar, mas se Deus não escolheu o Júnior, nosso câmera, ele está perdido. Ele está perdido. Essa é o posicionamento da teologia calvinista. Mas o nosso câmera aqui, né, a palavra de Deus diz que se ele crê em Cristo, né, para que todo que crê tenha de zoe, aions, vida eterna. Por isso que Paulo, quando ele diz aqui, voltando a Efésios, que é o texto base, nos escolheu nele, para sermos irrepreensíveis. Está falando aqui de propósito de uma pessoa que é salva. É claro que aquele, né, que aceita a Cristo, ele é predestinado para ser um santo, é predestinado para ser um separado, né, uma pessoa que vai ser consagrada a Deus. Mas a salvação é ofertada a todas as pessoas. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, conhecendo os rituais do Antigo Testamento, das cerimônias, das leis cerimoniais, ele apontou e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Do mundo. Né? Então, é nesse sentido aí que eu vejo que nós somos predestinados. Quando aceitamos a Jesus, há um destino traçado, vida eterna. Quando não aceitamos a Jesus, há outro destino traçado, perdição eterna. Ok, é isso aí. Quero mandar um abraço aqui a todos vocês internautas que nos acompanham, Jacques Douglas, né, ao Cláudio dos Passos, ao Maurício Ribeiro Sobrinho, lá na cidade de Quipapá. Um forte abraço, muito bom ter você aqui. O pastor Osiel Santos, lá na cidade de Bonito, pastor presidente da Igreja Maranata Missionária. Forte abraço, pastor Osiel. E também ao meu amigo Edinaldo Rodrigues, que nos acompanha. E também quero dar aqui um destaque diferencial, que o Wagner Lima pede para avisar que a mãe do nosso convidado, Hércules Mendes, está vendo ele agora daqui da Paraíba. Olha que coisa boa, Hércules. Quero mandar um abraço também para a irmã irmã Hélida, ali da Igreja do Bom Jesus, na Assembleia de Deus, a irmã Roselita Felipe de Albuquerque, que é junto com sua família ali, o Felipe Paiva, que nos assiste. Que bom, que honra ter vocês conosco. Meus amados, Sandra Félix também lá na cidade de Quipapá. Meus amados, o debate está só começando. Acabamos de ter esse primeiro bloco, né, onde o professor Hércules fez perguntas, o missionário Apolo Távora respondeu e o Hércules comentou a resposta. Entrando ao segundo bloco, o professor Hércules Mendes ele tem novamente 3 minutos para elaborar uma outra pergunta em direção ao nosso convidado Apolo Távora. Ok, missionário e teólogo Apolo, né, nome grego. Ele disse que hoje é um debate, né, dos titãs. Né, pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem um debate hoje. E vamos citar a Grécia? É assim, né? Apolo de um lado, Hércules do outro. E só. É um debate grego aqui. Vamos lá. Muito bem. A gente vê na palavra de Deus que o Senhor, ele, por exemplo, em Deuteronômio 30, versos 29, 20 em diante, quando ele termina da lei e repete a lei de Deuteronômio, é a repetição da lei, ele diz assim, eis que hoje vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus está dizendo ao homem, escolha a vida, mas eu proponho a vida e a morte. Jesus na terra falou a mesma coisa em Mateus capítulo 7, né, versos 13 em diante, ele disse, entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Mas apertado é o caminho, né? Estreito o caminho, apertada a porta que conduz à salvação. E são poucos que entram por ela. Então Jesus já está dando aí um parecer de como será a decisão de quem está salvo e quem está perdido. A salvação realmente é a porta estreita, a porta certa, mas Jesus diz, entrai. Então Jesus ele oferece, mostra que tem 2 caminhos, mas diz ao homem, entre. O verbo ele está dando aí uma indicação de possibilidade,
né? Há um conselho, entre por essa porta, tem a larga e tem a estreita, mas entre pela porta, entra aí pela estreita. Baseado nessas passagens e a Romanos 8, que eu não poderia deixar de citar, porque é os textos em questão, falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para amar é preciso ter um sentimento, né? Ninguém ama como um robô, porque se Deus me escolhe, então ele automaticamente também me faz amar, é Ele que me direciona a fazer todas as coisas. Estar aqui, por exemplo, ou abrir essa Bíblia aqui, ou ter se tornado adventista, ou ter votado num presidente ou outro, entendeu? Toda escolha depende, é Deus que está mandando. Então, como é que eu posso... A minha pergunta é o seguinte: como é que eu vejo essa escolha de Deus antes, porque é o tema principal ali, né? Como é que Deus me escolheu, a mim, a outro não? Será que Ele escolheu a mim? Eu fico até nessa situação. Será que Ele escolheu a mim? Se Ele não me escolheu, não adianta eu fazer nada. A pergunta é, baseado nessas passagens em que Jesus propõe que a gente vá para o caminho estreito, né, e que Deus falou ao povo de Israel, e a passagem é para nós também, escolhe a vida. Como eu posso entender esse conselho de Cristo e de Moisés, que é o próprio Deus falando ali, para escolher a vida, né? Como eu vejo isso dentro de uma linha em que Deus é que me escolheu, se Ele pede para eu escolher a Ele? É isso. Ok, feita a pergunta, Apolo, 3 minutos para responder. Interessante que eu vou voltar aqui para os textos em Efésios, que era onde estávamos. Há 2 palavras aqui nesse texto de Efésios capítulo 1 e os versículos de número 4 e 5. Existem 2 palavras aqui que Paulo usa, como eu já antes mencionei. Ele usa a palavra escolher, que é eklomai no grego. Essa palavra ela já pressupõe a ideia de escolha. Aquele que escolhe alguém ou escolhe algo. E essa palavra é interessante porque ela nos dá o sentido mais amplo de que Deus escolhe dentre muitos. Eklomai significa isso. Deus escolhe dentre muitos. E Paulo menciona outra palavra aqui, que é a palavra predestinação, que é proorizo no grego. Ela vai significar que Deus pré-ordena, certo? Ele escolhe e depois ele pré-ordena. Mas é interessante que na contrarresposta do professor Hércules, ele disse que não conseguia entender uma linha em que eu não sabia se eu estava salvo ou não estava salvo, ou que também não poderia fazer o câmera absolutamente nada para alcançar esta salvação. Mas não é a linha calvinista que diz isso, é Paulo que diz isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, e os versículos de número 16, Paulo vai dizer claramente: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que faz misericórdia. Então, a escolha é de Deus, a predestinação, que é a pré-ordenação, a pré-ordenação depende também de Deus e não do homem. O homem não tem a participação no que tange a esta questão da escolha de Deus. Muito embora os textos outrora mencionados pelo professor Hércules vá parecer a ideia de que nós vamos a Deus, mas há textos que mostram que fomos porque fomos orientados por Deus a isso. Jesus Cristo vai mencionar isso. Aqueles a quem o Pai me deu virão. Ou seja, muito embora eu vá e pense que seja de livre e espontânea vontade, houve um trabalhar do Espírito Santo anteriormente no meu coração, me dando essa possibilidade. E outra coisa também faz necessário nós enfatizarmos aqui, é que dentro da teologia joanina, a palavra todos não é todos em todo canto. Temos que ter esse entendimento. A Bíblia diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, ou tira o pecado do mundo. Então, se nós formos pegar a palavra ali e tira o pecado do mundo, todos os homens do mundo estariam sem pecados, porque o Cordeiro havia tirado. Então, dentro da própria teologia joanina, nós temos diversos entendimentos da palavra todo. Dentro da teologia paulina, nós temos diversos entendimentos da palavra escolher e da palavra predestinação. Ok. Muito obrigado, Apolo. Távora. Assim encerramos esse primeiro e segundo bloco, né, de perguntas e respostas, onde o professor Hércules
Tem mais um? Tem a correção. Eita, eu me perdi aqui, perdão. Vamos então, 3 minutos do comentário do professor Hércules. Me perdoe, eu acho que a emoção do debate está começando a pegar fogo, né? E aproveitar esse intervalo, já que houve esse equívoco, quero mandar um abraço aqui para o Jacques Douglas, que está lá na Paraíba com uma equipe de trabalho que está nesse momento assistindo, todos reunidos assistindo esse programa lá na Paraíba. Um forte abraço, graça e paz, Jacques Douglas. Ao Isaías José, quero aproveitar nesse momento, mandar um abraço ao auxiliar Edson Gomes, né? Nosso grande amigo e irmão em Cristo. Também ao Gesimael, lá na cidade de Jaboatão, né? Ali perto de Recife, um forte abraço. E vamos lá. Prosseguindo também ao Lorival, né? Que acabaram de chegar, um forte abraço, Lorival. Tivemos um problema técnico aí, mas já está sendo resolvido, né? Não saia daí. Peço que você me ajude, nos ajude e compartilhe esse programa. Professor Hércules, me perdoe, data venha esse equívoco. Prossiga aí 3 minutos para comentário da resposta do Távora. Ok. Em 1 João, o apóstolo João, que foi tratado aqui a questão, ainda que os textos principais sejam paulinos, mas é a palavra de Deus, ele diz no capítulo 2, filhinhos meus, 1 João capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Então, Cristo está disponível a ser o advogado de todo aquele que o aceitar como Salvador. Não é? O apóstolo Paulo fala em Tito 2,11 que a graça de Deus ela é manifestada a todos os homens. Apocalipse 22,17, o encerramento do livro de Apocalipse, o apóstolo Paulo diz, João, né? Apocalipse de João. Ele diz, aquele que ouve, diga, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, quem quiser, se você quer, né? Porque a salvação é assim, no mundo as coisas não é do jeito que a gente quer. Você às vezes quer um carro melhor, mas você não pode. É questão de poder, não de querer, né? Você solteiro, queria namorar com aquela menina, mas não é uma questão de você querer, tá certo? Você tem que poder, né? Não é só querer, né? Mas a salvação, essa sim, é se você querer. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Então, quando Cristo oferece a salvação, ele diz, entrai pela porta estreita. Há um conselho realmente de Cristo para que se entre pela porta estreita, não é? E a escolha que nos fez é que o Cordeiro de Deus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Há um plano, né? Como dizia o pastor Alejandro Bulhon, alguns conhecem, ele dizia, antes de haver uma cruz no Calvário, já havia uma cruz no coração de Deus, né? O aspecto cerimonial daqueles cordeiros que ele bem elaborou ali, depois do Sinai, né? Aquela lei escrita, já havia no coração de Deus que o Cristo haveria de morrer, né? O culpado morrer, né? O inocente morrer no lugar do culpado. Quem são os culpados? Toda a humanidade é culpada, porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Estão destituídos da glória de Deus. Então, a humanidade toda estava perdida. Então, a linha de pensamento é que Deus criou o homem perfeito, né? Diz, quem diz isso é Salomão, em Eclesiastes 8, né, no último versículo, 27. Né? Deus fez homem perfeito, mas ele se meteu em muitas encrencas, ou em muitas astúcias, ou em muitas situações desagradáveis. Deus fez homem perfeito, Adão e Eva foram criados perfeitos. Caíram, se afastaram de Deus, e ele tinha um plano, mas esse plano não foi emergencial. Era um plano que já estava traçado antes da fundação do mundo, e Cristo assumiu o lugar do segundo Adão, e, como diz Romanos 5, o primeiro Adão trouxe a condenação, o segundo traz a restauração para aqueles que quiserem. Ok, obrigado, professor Hércules Mendes. Paulo Távora. O professor Hércules Mendes acabara de comentar, né, a resposta que o Apolo deu. Bom, nós nesse momento, o internauta, peço que você não saia daqui, fique conosco, que o debate ainda está só começando. Né, nós vamos para os intervalos comerciais, né, e de antemão, nesse momento de intervalo comercial, eu queria que você, internauta, que estiver aí e tiver uma Bíblia perto de você, ou até mesmo no seu celular, você tiver Bíblia, você, enquanto vamos ao intervalo, você vai procurar isso que eu vou lhe dizer. Atos 13, 48. Né, vocês vão lá e procuram Atos 13, 48.
48. Nós vamos aos intervalos comerciais. Não saia daí, nos ajude e compartilhe esse programa para que mais pessoas possam ser alcançadas por ele. O debate está só começando e temos uma surpresa no final. E quero dizer a você que desde já agora, enquanto tem um intervalo, você comece a fazer perguntas e diga, direcionada ao calvinista, direcionada ao irmão que representa o arminiano, no caso o adventista, e o irmão presbiteriano. Faça agora mesmo. Qual é a sua dúvida? Você acha que Deus determinou antes da criação do mundo um povo para ser salvo e outros não? Será que Deus nos facultou que o livre-arbítrio ele também interfira na questão da salvação? Né? O livre-arbítrio que temos é como um todo, tanto para a salvação, como para as coisas naturais, né? Que roupa eu quero sair, para onde eu vou, com quem vou casar, com quem... essas coisas terrenas. Ou se Deus, diante de tudo, antes da fundação do mundo, antes mesmo de você existir, de nós existirmos, Deus já decretou e determinou quem será salvo ou não. Esse debate está só começando, não saia daí. O intervalo é rápido, rapidinho, não saia daí. Voltamos já. Enquanto isso, procure aí Atos 13, 48. Esta não é uma loja de perfumes. Nem tampouco uma loja de presentes. Esta é a Cris Bombons. Temos tudo para a sua festa, em descartáveis, decoração, doces e muitas variedades. Faça-nos uma visita. Cris Bombons, a loja dos sonhos. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagem, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PS 75, quilômetro 1, pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. Boy Turismo. Conforto, segurança para sua viagem. Fazemos todos os tipos de viagens. Shows, eventos, passeios, translados, hospitais, tudo com muita responsabilidade e pontualidade. Boy Turismo. Pensou em viajar? Pense em Boy Turismo. Boy Turismo. 3626-2733. É isso aí, voltamos, né, com o programa Debate Bíblico de hoje, o Ponto de Vista, né, onde estamos discorrendo um tema muito bom sobre predestinação. Né, e esse assunto ele tem base fundamental, uma das, né, porque são tantas, tanto para ambas as defesas e entendimentos, né, e nós hoje usamos como texto base Romanos 8, versículo 28 ao 30, e Efésios 1, versículo 4 ao 6, mas você pode estender adiante a mais os versículos. Estamos hoje recebendo aqui a visita de um dos nossos convidados, né, o Apolo Távora, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Goiânia, onde também faz uma extensão de evangelismo, de missão ali na cidade do Condado. Né, o professor e missionário Apolo Távora. Também temos aqui o professor Hércules Mendes, né, que já nos deu a honra da sua presença. Né, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na cidade de Goiânia, que é também ambos formados em teologia. Bom, internauta, você que está conosco, peço que desde já comece a fazer perguntas, né, a respeito deste tema, enviado para os nossos convidados.
E quem sabe a sua pergunta será sorteada, né, para que os nossos convidados respondam. Lembrando que tenho as minhas 2 perguntas que sempre faço no final. Nesse terceiro e quarto bloco, as coisas se invertem. O primeiro e o segundo, o professor Hércules Mendes, da Igreja Adventista, ele fez as perguntas, né, e o Apolo respondeu e ele comentou. O quadro inverte, e nesse terceiro e quarto bloco, o Apolo passa a fazer as perguntas em 3 minutos, o Hércules responde em 3, e o Apolo faz o comentário. E o quinto bloco é você, internauta, que faz a sua pergunta, e nós dirigimos a um dos nossos convidados. Né? Apolo Távora, o senhor tem aí 3 minutos para fomentar uma pergunta ao nosso professor Hércules Mendes. Bem, já discutimos aqui a ideia de que na teologia paulina e na teologia joanina, determinadas palavras têm seus respectivos significados. E quero também passar ao internauta a noção de que quando trabalhamos a ideia de predestinação, não é uma ideia da teologia calvinista ou da teologia arminiana. A ideia de predestinação é um conceito bíblico, ele aparece nas Escrituras. No Novo Testamento, a palavra predestinação diretamente, enfaticamente, por isso no grego, aparece 6 vezes, e todas as vezes que ela aparece, ela tem um significado. Se nós tivermos uma noção básica dos princípios hermenêuticos, nós iremos saber de que um autor sempre tem uma ideia central. A gente chama isso de ICT, é a ideia central naquele texto. A minha pergunta é baseada no capítulo 8 de Romanos e o versículo 29, que é o texto pressuposto, um dos textos pressupostos, que é o capítulo 8 de Romanos. A minha pergunta ao professor Hércules, ela consiste no seguinte: qual a ideia de Paulo ao falar de que Deus pré-conheceu ou conheceu de antemão aqueles a quem ele predestinou? Sabendo, irmãos, que, e é interessante, eu gosto sempre de enfatizar isso, que a predestinação ela é um conceito bíblico, ele está lá nas Escrituras, e tem um significado único. Então, a minha pergunta, enfatizando, é qual o significado, qual o sentido que Paulo quer dizer com aqueles que ele predestinou, conheceu? Ele conheceu antes e predestinou. Quem são esses ou como foi que isso se processou? Ok. Professor, 3 minutos para responder. Ok. O texto de Romanos, ele trabalha numa sequência, né, é uma carta que não havia capítulos nem versículos, mas foi colocado para a gente assim, para que as pessoas pudessem saber onde é que está a citação. No capítulo 8, ele começa dizendo, depois do capítulo 7, comentando sobre a desgraça de um ser humano que não consegue fazer aquilo que tem o desejo, segundo a lei de Deus, que ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus, no capítulo 7, né, verso 22, mas ele vê outra lei guerreando, porque a natureza pecaminosa entrou no ser humano, assim, com Adão e Eva, passou para os seus descendentes, então todos nascem com a tendência pecaminosa, afastada de Deus. Né? Na oração de Davi, no Salmo 51, verso 5, ele diz assim: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Mostrando que ele é um exemplo de todos nós, que nascemos afastados de Deus, com a tendência para o mal. Certo? Paulo trabalha essa questão aqui. Né? E ele não coloca uma solução definitiva. Ele, no verso 25, ele diz assim: graças a Deus, que segundo de maneira que eu mesmo, com minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Há uma luta que será até o fim dos tempos. Mas aí no capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Né? E aí, esse estar em Cristo é a solução para a pessoa que é pecadora, né? Que está longe de Deus, e aí Jesus vem para que a lei possa se cumprir dele, como ele diz no versículo 4. Aí ele vai trabalhando a ideia toda, o sofrimento do tempo por vir, dos versos 18 ao 25, falando da volta de Cristo. E do verso 26, ele fala que a gente não sabe nem orar como convém. Né? Depois, no verso 28, ele fala que Deus faz tudo. Né? Uma versão que diz: Deus é quem faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Né? Diferente que diz que todas as coisas como se fosse aleatório. Né? Deus é quem faz todas as coisas cooperarem para o bem. E aí no verso 29, então,
ele faz aos que de antemão conheceu. A presciência de Deus, ou seja, Deus sabe todas as coisas, e por saber todas as coisas, o que ele está dizendo aqui, por Deus saber todas as coisas, Deus predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. O ponto central é Cristo, não é as pessoas, no verso 29. Cristo é o primogênito entre os irmãos, porque Cristo tornou um ser humano. O trabalho de Paulo aqui em Romanos é que Cristo morreu na cruz, ele se tornou um ser humano, ele continua como humano. A passagem de Timóteo diz que existe um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Deus, todo aquele que ele salva, não é? Esse que será salvo com Cristo é para realmente produzir a imagem de Cristo, que foi perdida em Adão e Eva. Cristo traz essa recuperação da imagem de Deus em nós. Ok. Professor Apolo Távora, né, missionário da Igreja Presbiteriana, 3 minutos para comentar a resposta do professor Hércules Mendes. Pois bem, amigo telespectador que está me escutando nesse momento e vendo-me também. É interessante que eu não posso fazer um marabalismo teológico dentro da carta do apóstolo Paulo, porque o entendimento é um só e apenas um só. Dentro do Novo Testamento, nós temos vários significados para a palavra presciência, que foi até utilizada pelo professor Hércules. E interessante que a linha arminiana entende a presciência de Deus como um dos aspectos entendíveis da palavra no original. A palavra no original para presciência é prognosis. E essa palavra é interessante porque ela tem sentidos múltiplos no Novo Testamento. E esses sentidos múltiplos é interessante porque dentro desse contexto que Paulo utiliza aqui, a palavra pré-conhecimento, ou aqueles que de antemão conheceu, prognosis, não é uma atividade meramente intelectual. Deus vai na linha do tempo, no corredor do tempo, observa quem vai crer e predestina. Não é isso que Paulo está querendo se referir nesse texto. Há outros textos no Novo Testamento, como por exemplo Romanos 1 e 21, Paulo vai dizer que os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, há pessoas que têm esse conhecimento de Deus, ali é gnosis, a palavra no grego, conhecimento, gnoskos. Ele conhece, ele tem o conhecimento de Deus, mas eles não glorificaram a Deus. É uma mera atividade intelectual, um mero conhecimento intelectual. No Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 25, a Bíblia vai dizer que José não conheceu Maria até que ela desse à luz ao primogênito, Jesus Cristo. Então a palavra aparece ali novamente, gnoskos, gnosis, ela aparece ali novamente, e ela dá-nos um sentido um pouco mais amplo. Ali o conhecimento é uma questão de relação sexual, ou seja, uma relação mais íntima. E esta relação que Paulo está estabelecendo aqui é que aqueles que Deus predestinou, antes ele se relacionou com eles intimamente. Ele se relacionou com eles profundamente. É uma relação de amor. Então a minha pergunta ao pastor Hércules, o professor Hércules, ela consistiu nisso. Quem são estes? Estes são aqueles que Deus se relacionou em amor antes da fundação do mundo. Deus não olha no corredor do tempo e não tem apenas uma mera atividade intelectual. Deus não conhece apenas de forma intelectual ou superficial. Deus relaciona-se intimamente. É isso que significa prognosis aqui em Paulo. Significa relação íntima, relação próxima, amor. A base da predestinação, e isso vai dizer depois que ele ama, depois que ele se relaciona intimamente, ele predestina. Predestina para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis, como Paulo fala aos Efésios, para sermos filhos de Deus, ou a imagem de Cristo, conforme ele diz aqui. Pedro usa a mesma palavra, lá em Pedro capítulo 1, versículo 3, para sermos também santos e irrepreensíveis. Presciência é relação íntima. Ok. Terminou esse terceiro bloco. Apolo, 3 minutos para fomentar uma pergunta agora ao Hércules. Novamente. A minha segunda pergunta, novamente ao pastor Hércules, e eu quero fomentar aqui, incrementar um pouco mais, é que quando vamos fazer a exegese de um texto, nós utilizamos alguns princípios hermenêuticos para chegarmos a determinados pontos exegéticos, e a gente tem que entender que um autor sempre tem esta ideia central, ou essa ideia original no texto. E essa palavra aqui, ela nos dá a entender, ou nos dá o sentido muito poderoso, porque ela vai aparecer no Novo Testamento diversas vezes.
Eu quero novamente voltar lá à carta que Paulo escreve aos Efésios e direcionar essa pergunta mais uma vez ao professor. No capítulo de número 1, lá de Efésios, que é a nossa pressuposição dos textos, e o versículo número 4, novamente. Paulo vai dizer assim: nele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos adotivos por Jesus Cristo. A minha pergunta, mais uma vez, ao professor Hércules é: qual a ideia central, qual o pensamento original na teologia paulina quando ele fala que Deus nos escolheu? Professor. Ok. Esse foi o verso que eu usei no início para a pergunta. Ele colocou o mesmo verso para mim, né? Muito bom. Agora sou eu que respondo sobre o versículo. Bate e volta, né? Do versículo. Pessoal, essa questão não vai se resolver aqui. É estudar e você tomar o que você acha que Deus está falando na palavra, né? É uma questão de séculos a discussão entre arminianos e calvinistas. Apesar de eu não me considerar arminiano, eu não sou arminiano, não sou calvinista, né? Nós tentamos ver o que a palavra de Deus diz, porque acho que os dois, sempre um defensor, ele exagera um pouquinho no ponto de vista, o cabeça da ideia. E aí os seguidores, inclusive, existem calvinistas mais moderados, né, que não pensam que Deus também escolheu para condenação, né? Todos estavam condenados e Deus só escolheu para salvação. Vamos lá. Não tem um tempo todo mundo, né? Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, nós somos escolhidos, mas a questão é o como. Quando eu fiz o curso de teologia, o professor falava sobre pregação de oratória, ele dizia: não precisa dizer as pessoas aceitem a Jesus, ou venham para Cristo, vocês têm que mostrar como isso acontece, porque é o como da questão que vale a pena. Então, como é que Deus nos escolheu em Cristo? Como foi isso? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. O se é uma partícula passivadora condicional, porque Deus deixa claro em sua palavra, e não pode haver contradição, porque se houver contradição, alguma coisa está errada. A Bíblia não pode ter contradição, ela tem que ter uma harmonia, né? Por exemplo, segundo Pedro 3,9, falando da volta de Jesus, que muitos consideram que ele está demorando, Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer, e se Deus quer, segundo a linha calvinista, é para todos ser salvos, porque Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo, o próprio Paulo, cujo escreveu Romanos e Efésios, ele diz assim, falando da nossa súplica pelas autoridades, etc., no verso 3 ele diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não só a salvação, mas o conhecimento da verdade. Então Deus, segundo Pedro e segundo Paulo, os dois afirmam enfaticamente que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, e Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas esse querer de Deus não implica que assim será. Lá em Mateus, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quem mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Deus quis, mas o povo não quis. Eis que vossa casa ficará deserta, né? Há vontade humana dentro da soberania divina. Ok, professor, muito obrigado. Antes de passar 3 minutos para você comentar, deixa eu aqui pedir ao nosso amigo internauta, né, que já temos aqui algumas perguntas que alguns internautas já fizeram, né, e você que nos acompanha, faça as suas perguntas, porque quem sabe será ela selecionada para que os nossos convidados a respondam. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Você está ouvindo cada uma das defesas dos colegas aqui convidados, mas você tem aquele seu conhecimento. Ora, se o irmão está dizendo isso, o outro está dizendo isso, e aquela questão fica como? Então, se você tem dúvidas, né, é o seu momento de você perguntar aí nos comentários, né, e quem sabe seja ela selecionada para que os nossos internautas a respondam.
né, professor Távora, perdão pelo tempo tomado, 3 minutos para comentário da resposta do Hércules. Pois bem, a pergunta que eu fiz foi baseada na epístola de Paulo aos Efésios, e eu sempre tenho em mente de que o autor tem uma ideia original. Isso você vai ver nos princípios hermenêuticos básicos. É interessante que Paulo utiliza aqui 2 palavras que já antes foram mencionadas, que é a palavra escolher. E essa palavra aqui, eklumai no grego, ela significa que Deus escolhe dentre muitos. É a ideia de que, por exemplo, nós vamos a uma feira, vamos fazer uma feira e compramos ali, selecionamos algumas maçãs. Suponha que você pega algumas maçãs, coloca na sua sacola, já a pressuposição da escolha já vai nos arremeter a ideia de que ficarão outras maçãs. Quais são as bases da minha escolha? Claro, eu vou escolher a maçã mais bonita, a maçã mais frondosa, a mais vermelha, e assim sucessivamente. Quais as bases da escolha de Deus? Não eram os mais belos, não serão os mais altos, não serão os mais bonitos, não serão os mais santos, não serão os mais irrepreensíveis, mas nós somos escolhidos para sermos santos, escolhidos para sermos irrepreensíveis, escolhidos feios para sermos bonitos. Essa é a ideia que Paulo arremete aqui com a palavra escolher, eklomai. E posteriormente ele vai utilizar outra palavra, que é aporizo no grego, ele vai dizer que ele nos predestina. E isso tudo, conforme Romanos 8:29, já aconteceu, ele não vai acontecer. Ali todos os verbos aparecem no passado, já aconteceu. Antes da fundação do mundo, Deus se relacionou com estas pessoas, não porque eram os mais belos, não porque eram os mais altos, não porque eram os melhores, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Quais são as bases disso? Paulo disse que era um mistério. Estava baseado na soberania de Deus. Os reformadores, como Calvino, Lutero, vai dizer também, seguir a mesma política de Paulo. Há 28 mistérios no Novo Testamento não revelados, não explicados. Saberemos um dia como será. Este é um dos mistérios. Qual a base da escolha de Deus? Sua única e exclusiva soberania. O próprio Paulo vai dizer, Deus é injusto por isso? Deus é injusto em escolher Jacó antes dele ter feito o bem ou o mal? Está lá no capítulo 8 de Romanos. E para fazer outra consideração, o amado leu em Timóteo que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Há 2 palavras para desejo no Novo Testamento. Há a palavra telo e a palavra bolomai, no grego, no Novo Testamento. E interessante que existe a palavra desejar sem fazer nada em relação e desejar planejando algo. A palavra que aparece ali é a palavra telo, e Deus deseja, mas não fez nada em relação a isso, de salvar todos os homens. Isso nós vemos estampados na Bíblia Sagrada, e se tivermos tempo iremos discorrer disso. Deus deseja, mas ele não faz. Ok, tá aí, né? A Paula acabou de comentar a resposta do professor Hércules Mendes. Né, finalizamos aqui, né, o 3º e 4º bloco e partimos para o 5º bloco, que é onde foi selecionado perguntas dos nossos internautas em direção aos nossos convidados. E depois dessa parte, temos as minhas 2 perguntas que eu faço para ambos os convidados. Uma pergunta do nosso internauta, né, da nossa internauta Mirelle Nascimento, pergunta muito boa, muito pertinente, eu achei interessante. Ela dirige ao professor Hércules Mendes, né, que fala sobre a questão do livre-arbítrio, né, que o senhor deixou bem claro que nós temos o livre-arbítrio, né, Deus não nos determinou que vai ser salvo, temos o direito de escolha, não foi isso? E aí ela perguntou assim, se temos livre-arbítrio de escolher, por que não escolhemos deixar de pecar, parar de pecar? Essa foi a pergunta da Mirelle Nascimento, a quem mando uma saudação de graça e paz. Eu repito a pergunta, professor Hércules. Ela pergunta, professor Hércules, se nós temos o livre-arbítrio, conforme o senhor diz, por que não escolhemos então parar de pecar? Tempo livre para responder. Ok, essa pergunta foi trabalhada em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7, quando Paulo ele diz, é a lei pecado de modo nenhum, né? Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. E aí ele começa a discorrer o drama do ser humano, de todo ser humano, não escapa ninguém desse negócio. Ninguém vai dizer que não tem essa luta, seja qual for o pecado. Ele falou aqui da cobiça, né? Ele diz,
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. O fato é o seguinte, a lei de Deus ela é espiritual, há um patamar espiritual da lei de Deus. Mas nós somos carnais porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nossa tendência é fazer o mal. O Espírito Santo vem, Jesus prometeu, ele já está na terra, é claro, em João 16:8, que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Cristo, em próprio João, capítulo 1, verso 9, verso 11, diz que Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem que é vindo ao mundo. Então, ele disse também em João 6, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, o Espírito Santo, ele convence o mundo. Tanto é que no dia do juízo final, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A maioria vai se perder, a minoria vai se salvar, é a porta estreita. Mas todos vão dizer, o Senhor Deus tem razão. E se a linha calvinista estiver correta, né, mesmo alguém dizer, poxa, Deus está sendo injusto e tal, agora tomando as palavras do irmão Apolo, se for correto o que ele está dizendo, e se perder e eu estiver no meio dos perdidos, eu vou dizer, Senhor, o Senhor é justo. A Bíblia diz que todo mundo vai declarar que Deus é o Senhor. Né? Apocalipse 15 também traz esse relato. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Se o calvinismo estiver certo, de qualquer maneira, todos, no dia do juízo final, né, quando toda a humanidade, todas as épocas estiverem reunidos dentro do trono branco de Deus, os salvos e perdidos vão declarar que o Senhor não foi injusto. Né? Hoje as pessoas dizem, Deus é injusto, acontece uma coisa comigo, outras pessoas declaram. Naquele dia final, ninguém vai declarar. Mas a luta contra o pecado é grande. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, porque nem mesmo eu, ele falando dele mesmo, Paulo, escritor da Bíblia, aquele que teve revelações do céu, nem mesmo eu compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas o que detesto. Ora, se não faço o que quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aí ele vai trabalhando, né, mas ao querer fazer mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado, ele diz. Então, ao querer fazer o bem, encontro uma lei do mal que reside em mim. Mas, como homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei de Deus que está em mim. Aí, ele, nesse clamor, ele escreve, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até os comentaristas dizem que Paulo estava se referindo a um costume antigo em Roma, que o criminoso, o assassino, levava nas costas o assassinado que ele cometeu. Né? Andava com ele nas costas. Quem me livrará do corpo desta morte? Então a resposta à jovem... Como foi o nome da... Mirelle Nascimento. A jovem Mirelle, né? Graça e paz, Mirelle. Nós temos essa luta. Né? E o apóstolo Paulo trabalha essa questão. Né? A luta entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. É a luta do ser humano, né? Muito mais do cristão, porque o cristão compreende que está fazendo alguma coisa errada. Aí ele diz, nenhuma condenação é em Cristo Jesus, capítulo 8. E aí ele diz que quando Cristo morreu a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí no capítulo 8 ele já começa a discorrer que quem andar na carne vai fazer as obras da carne. Quem andar no Espírito vai fazer as obras do Espírito. São expedientes da graça de Deus. Né? Oração, louvor, testemunho, missão. As pessoas envolvidas nas coisas de Deus vão fortalecer a natureza boa, a natureza cristã. Mas um crente que anda na carne, que tem crente carnal, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, né, e capítulo 3, né, não posso falar para vocês como a cristãos espirituais, mas como a cristãos carnais. Então tem crente que anda na carne. Crente que vai andar na carne, esse, seja calvinista ou não, não vai se salvar. Né? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, vão se perder. Então o livre-arbítrio, né, nós, em Cristo Jesus, ele nos dá poder, né, para obedecermos e fazermos a sua obra. E dá-nos essa vontade de querer fazer o que lhe agrada. Ok, muito obrigado, professor Hércules Mendes, que aí respondeu a pergunta da Mirelle Nascimento, que perguntou se nós temos livre-arbítrio de escolher o que quisermos, inclusive a salvação, se queremos Deus ou não, então por que não escolhemos parar de pecar? Foi esta a resposta que o Hércules Mendes acabara de fazer. Professor Apolo Távora, para o senhor a pergunta é simples, porém ela é muito interessante. Né, que é um dos maiores tentáculos aí da teologia reformada, né, da questão calvinista e arminiana. Né, a graça
é ou não é resistível? Porque, queridos internautas, a grande repercussão, né, dessa discussão, como o professor Hércules bem enfatizou, né, é que essa discussão ela não se acaba aqui, lógico, começou anos e anos, há mais de 500 anos, inclusive não foi dia 31 agora, né, se comemorou 501 anos da reforma, né, partindo ali de Lutero, não é isso? Essa. Pronto, então, mas antes já existia, né, as discussões a respeito disso. Aqui no debate do ponto de vista, é apenas para levar você, internauta, né, a questão de que há uma discussão bíblica, né, a entender as discrepâncias bíblicas, as diferenças, as divergências. Porque a adventista professa de uma forma, a presbiteriana aqui está professando de outra. Por que a Assembleia de Deus, né, que segue a mesma linha do professor Hércules Mendes nesse ponto, né, e entre tantas outras, as batistas, né, que se dividem, né, tem batista que é calvinista, tem batista que é arminiana, não é isso? Que são os batistas reformados. Está aqui dando pitacozinho ao professor Apolo Távora, missionário. Então, essa é a questão. E a pergunta foi feita pelo Edson Gomes de Azevedo. A graça é ou não resistível? Eu posso resistir à escolha, eu estou na igreja ali, né? E só para enfatizar aqui, internauta, a pergunta do Hércules, do Azevedo, né? Do Edson Gomes de Azevedo, é que você está na igreja, sente aquela bênção, aquele convite extraordinário, e aí? Eu resisto? Eu posso resistir? Ou quando ele vem, não tem como resistir? Tempo livre para responder. É ou não resistível essa graça? Eu sabia que essa pergunta iria chegar. Essa pergunta gira em torno muito misticismo em relação à pergunta da graça. Mas antes de responder a pergunta da graça, eu queria fazer uma observação de que Cristo não morre para possibilitar a salvação, ele morre para salvar. E essa salvação ela está completa já desde antes da fundação do mundo. Me parece que dentro da teologia do professor Hércules, como também dentro da teologia arminiana, há um Cristo que morre para possibilitar a salvação e não para salvar. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que Cristo morre para salvar e não para possibilitar a salvação. Tendo já pontuado esta questão, é interessante frisarmos que o arminianismo nunca resolveu essa questão da graça, se ela é resistente ou não resistente. Nós temos ali Jacobus Armínio, que representa um arminianismo de clássico, é chamado dentro da teologia arminiana arminianismo clássico. Ele pontuou sobre a graça algumas coisas. Nós temos o seu sucessor, que é o Simão Epsícopo, que cria a confissão de fé arminiana, que fala outra coisa. Inclusive, ele diz que a graça preveniente, ela necessariamente não seria irresistível. Posteriormente, nós vamos ver o Philipp Limborch, que é outro arminiano que vai levar o arminianismo ao liberalismo teológico, é o Philipp Limborch. E depois o arminianismo ele é resgatado, parcialmente resgatado ali com John Wesley, com o movimento metodista. E essa questão da graça ela fica ainda sem resposta dentro da teologia arminiana. Dentro da linha calvinista, quando vamos responder se a graça ela é ou não resistível, existe uma coisa muito mística, e eu pretendo desmistificá-la agora. Quando a teologia calvinista ela diz que a graça de Deus ela é irresistível, primeiro nós queremos dizer que a graça de Deus não é uma gracinha. Deus não faz gracinha ao homem. Quando a graça de Deus ela chega ao homem, ela não é uma gracinha, ela é uma graça libertadora, transformadora. Ela tira as escamas do olho do homem, ela tira os tampões dos ouvidos do homem e conduz o homem a um responsível sim. O homem vai dar um brado de sim, belo e audível. É interessante que dentro da cosmovisão, dentro da teologia arminiana, quando se trata de graça preveniente, eles vão dizer que é uma graça que ela vem e dá vida ao homem para que o homem possa escolher dizer sim ou não. Ora, eu não consigo conceber uma graça que vem, dá vida e o homem escolhe morrer de novo, dizendo não. Eu creio numa graça que ressuscita mortos, levanta o homem morto, até porque a palavra, quando Paulo usa a palavra morto ali no Novo Testamento, é nécros, não é meio morto ou mortinho, é morto em estado de putrefação. O homem está morto espiritualmente e está em estado de putrefação espiritual, e a graça de Deus ela chega ressuscitando
este homem. E quando ela ressuscita este homem, não há como este homem dizer não. É bem verdade que há algumas controvérsias de que o homem resiste até determinado ponto este chamado irresistível de Deus. Eu gosto muito de uma palavra do teólogo John Piper, quando ele vai dizer que a graça ela é resistível ao ponto em que o homem resiste de certa forma, mas a graça de Deus vai vencer essa resistência dele. Não que ele não resista até certo ponto, mas a graça de Deus ela vencerá a concorrência deste homem. Até porque o Espírito Santo não vem conversar. O texto não diz isso. O Espírito Santo vem convencer o homem da justiça, do juízo, da morte. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, ele não vem com uma gracinha, com uma brincadeira, ou tentando conversar, perguntando se o homem quer ou não quer Jesus. Ele vem pontuando, definindo, mostrando a ele que Cristo, ou a cruz de Cristo, é a única opção para a vida dele. Tendo ele caído em si, através do poder do Espírito Santo, que acreditamos dentro da teologia calvinista, que a regeneração vem primeiro, o Espírito Santo faz uma obra regenerativa dentro do coração do homem, para que ele sim responda sim, para que ele sim dê uma resposta positiva a Deus. Já a teologia arminiana, ela vai dizer que primeiro vem a fé, o homem crê, depois ele é regenerado. Morto não tem fé, morto não ouve, morto não escuta, morto não crê. Cristo ressuscita, Cristo levanta, Cristo dá a graça. E uma vez ressuscitado, jamais, meu irmão, você vai morrer de novo. Ok, muito obrigado, professor Apolo Távora. Apolo Távora aí, né, que acabou de responder a pergunta feita pelo Edson Gomes de Azevedo, né, e perguntou sobre se a graça é ou não resistível, né, se eu tenho, se eu posso, né, conforme meu livre-arbítrio, resistir, né? Eu não quero servir a Deus, eu não quero aceitar Jesus, eu quero fazer o que eu quero, eu tenho um livre-arbítrio, Deus me deu, né? A graça, ela é resistível nesse ponto, e no contexto não é resistível porque, né, se entende resumidamente, ok? Que vocês viram que é muita coisa, né? Mas resumidamente é que quando há operação, quando já foi eleito, não tem como resistir, tudo acontece, né, gradativamente. Então vamos lá agora para o momento. As minhas duas perguntas eu quero direcionar aos nossos convidados. Eu direciono primeiramente ao professor Hércules Mendes, né, a minha pergunta. Professor Hércules Mendes, o senhor, né, que está aqui defendendo hoje a linha, né, que mais se aparenta com o arminianismo, lógico, e dentro desse debate, existindo um debate de calvinismo e arminianismo, embora não se professe arminianismo de fato, mas a linha que está sendo defendida aqui, querido internauta, o professor Hércules Mendes defende que, né, o que impera na nossa vida é o livre-arbítrio. Não é isso, professor? Nós temos o direito de escolha. Não é isso, professor? Nós temos o direito de escolha, mas com a atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo vir falar ao meu coração, eu não posso escolher. Mas ainda assim, conforme o senhor falou aqui, eu posso resistir. Claro, eu posso dizer sim ou não. Okay. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz. Ok, se não ouvir... o professor Hércules usou aí, estou à porta e bato. Então a minha pergunta seria para o senhor. Atos 13, 48, que foi o que eu pedi logo no início ali ao nosso querido internauta. Se você, meu amigo internauta, tiver a Bíblia aí ou no celular, pode abrir e ver. Atos 13, versículo 48. É o que eu quero dirigir ao professor Hércules Mendes. Assim diz a Bíblia: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu gostaria de repetir para que o nosso internauta entendesse mesmo a pergunta que o professor vai responder. A Bíblia diz em Atos 13, 48, os gentios ouvindo isto, né, Paulo estava ali pregando, e os gentios ouvindo isso, eles, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Destinados significa que existe uma predestinação anteriormente, né? Alguém destinou, né? Eu estou destinando tal coisa para que aconteça tal coisa. Eu quero destinar esse valor aqui para tal situações. Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer
né, ao professor Hércules Mendes, para que o nosso internauta, que talvez possa ter pensado nesse texto, ou se confronte com esse texto mais à frente. Então o professor vai, por tempo livre, explicar ao nosso internauta, né, o que quer dizer então esse versículo. Ok. Todo texto tem um contexto, né? Texto sem contexto já era pretexto. Justamente. E Paulo e Barnabé estavam pregando aos judeus, né? Os judeus, quando viram os gentios, porque a igreja cristã, no início, quando Jesus disse assim, que vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, né? Todos os lugares. Isso não indica arminianismo, é claro, né? Porque o calvinismo diz, não, todos os lugares, porque em todo lugar tem escolhido, é claro, porque não tem, né? Há de ter, né? Mas a igreja entendia ainda que era só entre os judeus. Tanto é que quando houve a visão do lençol e que Pedro foi para a casa de um gentio, a confusão foi grande que virou um concílio, né? Que é logo depois aqui, né? O concílio de Jerusalém. Porque os gentios começaram a aceitar a palavra. Então, no verso 46, Paulo e Barnabé, né? E Paulo era um judeu, na verdade ele era até da tribo de Benjamim, né? Como ele diz. Ele era um cumpridor, né? Ele era do povo da linhagem de Abraão, segundo a carne, como ele mesmo diz. Mas ele diz, cumpri, no verso 46, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Ele escreve assim em Romanos, primeiro, né, o evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus, primeiro para os judeus, depois para o grego, ou também para o grego, ou gentil. Mas vocês rejeitaram, né, ele diz, posto que vocês rejeitaram, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Não foi Deus aqui que os condenou ou os escolheu para a perdição. Eles rejeitaram, veja aqui que a rejeição, se a gente pegar verbos, se é para pegar verbos, palavras, diz aqui no verso 46, posto que a rejeitais. Então, não está dizendo posto que Deus rejeitou vocês, ou que Deus fez vocês rejeitarem. Texto por texto, rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. A culpa é de vocês, dos judeus, né? Aqueles que estavam ouvindo, né? Ele vai dizer que Deus não rejeitou o povo judeu, né? O povo dele, lá no capítulo 11 de Romanos. Muito bem. E aí nós vamos para o gentio. Aí vem o verso 47. Porque o Senhor assim nulo determinou, eis que te constituí luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Quando os gentios ouviram isso, aí, aleluia, glória, tal. Talvez tivesse adventista, né, lá. Aleluia, glória a Deus e tal. E glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em que sentido? Todos os gentios, a Bíblia diz no verso anterior que estava escrito na palavra, eis que te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. É preciso que eles cresçam no Senhor, né? A destinação para a vida eterna é para todos. Quando Jesus morreu, morreu por todos, né? E ele morreu para, né? O missionário Apolo aqui, diz que Cristo morreu e ponto, que porque ele morreu vai se salvar. Mas se pegar João 3,16, a construção gramatical do texto é: Deus amou o mundo, cosmos, todas as pessoas, de tal maneira, a maneira que Deus amou, é propósito, né? É propósito. E no grego também está assim, propósito. Todo o que nele crê, todo o que é qualquer um, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há a parte de Deus, que morreu na cruz do Calvário, há a parte humana que tem que crer. Mas como é que ele crê? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, se eu não me engano, ele diz: o amor de Cristo me constrange. Não precisa Deus me forçar a crer, né? O amor de Deus, né? Deus nos amou tanto que ao olhar para a cruz nós somos constrangidos a aceitar esse amor, não é? Alguns resistem sim, como por exemplo, no livro de Atos, quando estava se pregando a palavra, Estevão dando o seu discurso, aí no verso 51, já no final do discurso do capítulo 7, ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A culpa toda dos indivíduos aqui. Não entra Deus na jogada. O Espírito Santo está falando e eles estão resistindo, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus 14, 12,
12, 14, Hebreus 12, 14 e 15, que a gente tenha cuidado para que não decaia da graça de Deus. Tendo cuidado para que não decaia da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele diz assim: eu receio por vós, para que vocês não sejam enganados pela serpente, como Eva foi enganada. Então, o crente, a gente sabe, isso aí é experiência de pessoas que abandonaram a fé. E há vários exemplos. No livro de Judas diz assim: irmãos, eu quero lembrar a vocês, ainda que vocês saibam, que Deus, tirando um povo do Egito, destruiu depois os que não creram. O povo foi salvo. A gente sabe que existe uma alusão, uma comparação que a gente faz com o povo de Israel, a saída do Egito e a terra de Canaã. O Novo Testamento trabalha essa alusão. Nós somos um povo que saímos do Egito, cada um pessoalmente, fomos libertos do Egito, que é o pecado, o mundo do pecado, estamos caminhando para Canaã. Paulo trabalha a mesma coisa em Coríntios, no capítulo 11 de Coríntios, 10 e 11, ele diz, ele primeiro elogia a situação do povo, todos foram batizados, usa até a expressão batizados, como membro de uma igreja. Né? Capítulo 10, verso 2, foram batizados na nuvem como no mar, né? Todos eles comeram de um só manjar espiritual, não é? Mostrando aqui como se estivesse se alimentando de Cristo, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aí vem, porém, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E aí vem dizendo por que o Senhor não se agradou deles, né? Porque murmuravam e estavam errados. E aí no verso 12 ele conclui, 10, 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Okay. Então a salvação, Deus ele destina a nós a salvação, mas a salvação não é uma vez salvo, é outro tema já, salvo para sempre, não, né? Desenvolver a vossa salvação com tremor e temor. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 14. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Entre outros textos, mostra que é preciso perseverança. E o Efésios, só um bom só Efésios, capítulo, que é o capítulo que foi usado aqui, capítulo 1, né? Paulo continua escrevendo aos Efésios, ele diz assim, para a gente se armar de tudo que for de Deus, de toda a armadura aqui do Senhor, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Se eu sou um crente, já fui escolhido, o viés da perseverança fica meio assim. Para que perseverança se eu não vou cair de jeito nenhum? Né? Para que oração, para que comunhão, para que a igreja? Porque eu tenho que me trabalhar a salvação se eu já estou garantido. Né? É uma situação... E para encerrar o seguinte, eu fui presbiteriano de nascença, batizado, criança e tal. Meu pai era presbiteriano. Até já vai dar os abraços a todo mundo, né, no final? Vai. Aí, mas hoje sou adventista. Pela linha calvinista foi adventista eu tenho 30 anos. Foi de 17 anos para frente, foi adventista jovem. Então, pela linha calvinista mais radical, foi Deus que me tirou do presbiterianismo para ser adventista. A culpa é dele. Mas aí isso aí já gera um outro debate. Deus nos tira de igreja para outra igreja? Pois isso. Seria esse o debate, né? Falei muito aqui, né? Vou passar a ok, então muito obrigado pela resposta, né, da minha pergunta. E eu dirijo ao professor Apolo, né, querido ouvinte, não saia daí, estamos já, né, chegando já ao término, mas ainda eu tenho duas coisas para lhe informar. Primeiro, eu vou fazer mais uma pergunta ao professor agora, missionário Apolo Távora, para encerrar. E em seguida eu tenho para você uma bomba, né, de notícia extraordinária que você não pode perder. É um instantezinho, é muito sério, sério mesmo. Vamos lá, professor Apolo, eu ia até fazer uma pergunta que o professor Hércules, né, deixa eu até me arrumar aqui, que o professor Hércules já até pincelou rapidamente, que era o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque todas as vezes que tem os debates calvinista e arminianismo, sempre essa parte chega à tona, né? As pessoas dizem assim, e onde é que, se você está dizendo então que Deus determinou já a salvação, e onde é que fica a questão de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que aí as refutações é assim, né? Mas a Bíblia está dizendo para que todo o que nele crê, ou seja, há uma posição, uma condição de crer
ou não crê. Né? Essa é a primeira refutação que é feita à linha calvinista, né, por parte de arminianismo, que hoje, né, meus queridos internautas, é a linha pentecostal, é um pouco da adventista, é algumas batistas, que as batistas reformados. Total? Nessa linha total? Não, porque o senhor disse que o senhor disse que não era calvinista. Porque não tem nome de seguidores. Ah, entendi. Acusam a gente de Ellen White, eu estou falando sem microfone, né? Ellen White, mas não... Pega o microfone para explicar. Eu estou dizendo assim que acusam às vezes adventistas de serem white... Eu não sei nem como se chama. É whiteanos. Nós não temos uma linha, não temos essa linha whiteana. Tá certo. Né? Tem uma profecia mais... Ok. Então, não calvinismo, nem arminianismo. A igreja não tem teólogos, nem mesmo da linha adventista. Mas somos teólogos bulionistas. Traduzindo, então, é Bíblia. A gente procura... não desfazendo dos outros. É claro que Deus tem seu povo. Em todas as igrejas cremos, haverá um só rebanho, um só pastor. Muitas ovelhas, não do aprisco. Né? É uma coisa que eu sinto muito quando eu vou para a igreja, eu passo pela presbiteriana ali, né? Deixa para dizer no final. Tá deixa tá eu segurar aqui para não tomar o tempo de Apolo. É rapidinho. Mas assim, o Hércules, ele pediu ele interrompeu para pedir para falar o seguinte. Porque eu falei que a área arminiana sempre é mais pentecostais, alguns batistas, porque os batistas reformados, né, são calvinistas, não é isso? Então, algumas igrejas. Aí eu falei, adventista, alguns aí ele fez, alguns não. Adventista não é, arminiana não segue nenhum tipo dessa ideia. Né? Mas aí, por isso que eu já ia falar e ele já falou por mim. Dizem que a gente segue o Ellen White, ele disse que a gente não segue. Né? Infelizmente, o apresentador ele tem que ser imparcial. Né? Mas aí a gente entraria já em outro debate sobre esse negócio, essa questão de Ellen White. Mas vamos lá, para não tomar o tempo. Então, Apolo Távora, perdão. Os debates sempre são isso, né? Eu chamei de apóstolo, para ir profetizando, né? Misericórdia, Jesus. Então vamos lá. Os debates sempre são assim, né? Então, se você diz que Deus antes da criação do mundo, ele reservou, já determinou quem vai ser salvo, né? Então você quer dizer, então é aquela questão, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Para que todo que nele crê, né? Que a Bíblia diz, quem crê, assim, assim, assim. Porém, quem não crê já está condenado. Né? Então, para quem defende a linha arminiana, diz logo assim, Deus não destinou ninguém a ser salvo, é uma escolha, né, onde impera o meu livre-arbítrio. Né, é condicional, eu posso crer, a questão da graça, eu resisto se eu quiser. Na linha arminiana é essa. Então a pergunta seria, o que quer dizer então aqui? Eu quero que o senhor dê uma pincelada, tanto essa explicação de João 3,16, mas a principal que eu faço ao senhor é o seguinte. A Bíblia diz aqui em Marcos 4, versículo 10, 11 e 12. Não, versículo 11 e 12. Marcos 4, versículo 11 e 12. E a Bíblia diz assim: E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e que ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Veja que interessante essa pergunta que eu quero fazer e faço nesse momento ao Apolo Távora, que é representativo aqui do calvinismo. A Bíblia diz, é o próprio Jesus, viu, internauta, falando aqui em Marcos 4, a partir do versículo 10, mas eu quero ressaltar o 11 e o 12. E ele lhes respondeu aos discípulos: A vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Ou seja, já estava mostrando ali duas situações. Ensinava-se de uma maneira, mas a outra turma ensinava de outro jeito. Por que isso? Versículo 12. Para que vendo, vejam, para que eles vão enxergar, lógico, mas não percebam. E que ouvindo, ouçam. É evidente. Mas eles não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu quero fazer essa pergunta. O que é que Jesus quis dizer isso aqui nessa palavra aos discípulos? Que há uma manipulação de mensagens para que quem é eleito vai receber a mensagem, quem não é não merece, não vai ouvir a mensagem da eleição. E outra coisa, o senhor está rindo para mim, não sei porquê. E outra coisa, eu quero que o senhor fale essa questão. Então, se isso é isso mesmo, que Deus quer que alguns
ouçam, né? Veja, mas não perceba, ouçam, mas não entendam, e que não venham a se converter, que é o que a palavra quer dizer. Então quer dizer que aquele texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê ou não, né? Então, o que acontece? Eu queria que o senhor explicasse esse texto aqui de Marcos 11:12, 4:11-12, e uma pincelada lá em João 3,16. Vou começar aqui por João 3,16, porque eu quero falar da construção gramatical que o professor Hércules Mendes ele mencionara anteriormente. Ok. Quando se fala dessa construção gramatical, é muito interessante isso, porque todos aqueles que desejam chegar a um conhecimento bom, natural, saudável das Escrituras, devem partir para o princípio de estudos hermenêuticos e exegéticos do texto. Se eu não partir para esse entendimento, eu vou sempre ter uma palavra equivocada acerca de vários outros assuntos, não somente no que tange a estes aspectos. Por exemplo, quando eu chego em João 3,16, eu estou no 16º versículo do capítulo. Então o capítulo tem todo um contexto, e o contexto vai falar justamente do encontro que Jesus Cristo teve com Nicodemos, e é interessante que Jesus vai dar uma ordem a ele. Jesus vai dizer, é necessário vos nascer de novo, é necessário você nascer de novo. E isso você vai ver aí no versículo de número 3, quando Jesus diz, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas a palavra nascer de novo aí no grego é anoter. É uma palavra, uma expressão grega que significa nascer de algo mais alto, mais sublime, mais glorioso, mais poderoso. Então o homem jamais terá condição de fazer isso por si só. Jesus, muito embora o texto esteja mostrando a Nicodemos que ele deve nascer de novo, ao mesmo tempo a expressão grega, a expressão gramatical, ela vai dizer que isso não é possível a Nicodemos sozinho. Ele tem que nascer do alto, é algo sublime, poderoso, que é unilateral, é de cima para baixo, da divindade para a humanidade, e nunca da humanidade para a divindade. Posteriormente, Jesus vai dando outros ensinamentos e chegamos no versículo 16, quando Jesus utiliza-se da palavra todos. Dentro da teologia joanina, todos, não é todos, todo indivíduo, cada indivíduo. Todos é tribos, línguas e nações. Isso você vai ver em todo o Novo Testamento. Interessante também, quando você utiliza o Evangelho de Marcos, essa pergunta deveria ser feita necessariamente ao arminiano para que ele pudesse também me explicar o que é que Jesus Cristo está querendo dizer com isso. E aqui eu retorno mais uma vez a ideia que Paulo utiliza na sua carta, escrevendo a Timóteo, justamente o desenvolvimento dessa teologia de Cristo aqui. A Bíblia é clara, enfática, quando Marcos ele registra esse episódio. Jesus ensina a parábola do semeador e posteriormente, quando Jesus fica só, se aproxima os discípulos e eles lhe indagam, questionam a ele, perguntando a ele o significado, o real significado dessa parábola. Jesus vai ser muito claro quando Jesus vai dizer que aos que estão de fora não lhes é dado saber os mistérios daqui de dentro. E é onde Jesus vai ser muito enfático quando ele diz, por mais que olhem, eles não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Essa tensão que existe aqui, ela só não existe no livro de Marcos, não. Há um versículo arminiano muito utilizado, eu chamo versículo arminiano, mas todo versículo é bíblico. Viu, internauta? Todo versículo é bíblico, mas é um versículo que os arminianos gostam de utilizar muito, que é Mateus capítulo 11, versículo número 28. Isso aqui é muito pregado em púlpitos, pregado em ruas, quando o texto ele diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estás cansado e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vinde a mim todos. Então, a palavra todos aqui aparece. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mas se nós voltarmos 3 versículos anteriores, nós vamos entender que esses todos não são todos. A palavra todos no Novo Testamento tem significados completamente distintos e todos à luz do seu próprio contexto. Veja o versículo número 25.
Por esse tempo, pôs Jesus a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes, é a mesma expressão de Marcos, ocultastes estas coisas aos sábios e aos doutores e as revelaste aos pequeninos. É o que Jesus disse, a vós que estáis dentro é vos dado saber o mistério. Aos que estão de fora, não. E Jesus continua, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, ou seja, vontade soberana de Deus. Assim é a tua vontade, é Deus que escolheu assim. Paulo ressalta lá em Romanos, é Deus injusto por isso. Você não deve brigar com o calvinista, você deve brigar com Paulo, deve brigar com a Bíblia. E é interessante, com Cristo também, porque é Jesus que está dizendo isso. E veja o versículo, prossegue dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora ele diz, vinde a mim todos. Agora, veja que o vinde a mim todos já fica completamente fora da conexão que se faz na linha teológica arminiana. Todos aqui são quem? Todos aquele a quem o Pai revelou o Filho, Jesus Cristo. Ok. Então, muito obrigado, Apolo Távora. Querido ouvinte, quero dizer a você que acredito que você, como eu, já perguntou muitas vezes, acredito que os senhores aqui também presentes já fizeram muitas perguntas, e eu queria dizer o seguinte, a gente já perguntou assim muitas coisas às vezes a respeito de temas que abordam imagens, né, que os senhores sabem do que eu quero dizer. Teremos aqui nos próximos programas, já estamos agendado, né, um debate entre um protestante e um padre. Já estamos agendados, quero deixar você já avisado isso aí. Iremos debater sobre o assunto Êxodo 20, o versículo 4 e o 5, que fala sobre adoração, que fala sobre aquela parte que diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem mais do que a do céu, nem embaixo do céu, nem embaixo da terra. Não o servirás, não adorarás, não lhes darás culto. E nós iremos debater que imagens são essas. E teremos aqui um representante do lado do protestantismo e teremos um padre. Quero dizer a você que fique atento, para que o próximo programa você seja informado sobre essas linhas de interpretações bíblicas. Quero também agradecer a você que esteve conosco até aqui, nesse momento. Peço desculpa pelo tempo, que já vamos a mais de 1 hora. E aí, de forma rápida, eu peço que os convidados, 1 minuto, façam as suas considerações finais, agradeço aos seus familiares. Quer instalar ou realar. Primeiro, professor Hércules. Agradeço o convite por estar aqui. E não deu tempo de estudar muito, né? Foi convite agora, hoje. Mas foi de bom grado, né? Conhecer o Apolo também aqui, né? Eu sei que os pontos de vista, que é o nome do programa, eles são realmente totalmente diferentes, mas agradeço muito a Deus por estar aqui e ter escutado. E como a gente diz lá num grupo de debate bíblico, no tribunal, né? Pronto a mudar, se assim me prova pela palavra. Agradeço a minha família pela paciência, passei o dia fora, né? E minha esposa, fui usar minha esposa que veio pro programa e aprontar tudo de repente. Um beijo para minha esposa, daqui a pouco chega em casa do outro. A meus filhos, Sara e Samuel, meu genro, Alexandre e... Sua mãe, né? Mãe, pai lá, Osana, minha mãe Osana, meu pai Moniz, que é poeta, escreve, todos os Mendes lá. E agradeço a toda a igreja que acompanhou aí, os irmãos, tanto adventistas como das outras igrejas, esse momento que a gente teve junto. Só para os 30 segundos finais. Bem rápido. Se alguém quer assim, verificar a outra passagem desse texto de Marcos, vai lá para Mateus, que tem a mesma explicação em Mateus capítulo 13, e é a mesma coisa, ouvireis convite, nenhum modo entendereis, tal, e aí diz o motivo por que o coração daquele povo estaria duro. Porque... Diga só o texto para o ouvinte. Mateus 13, por exemplo, está aqui, por isso lhe falo por parábolas, a mesma coisa, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías 6, ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Aí vem a explicação, por que junto? Em português, porque junto a explicação. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram e com ouvidos fecharam os olhos. Então a culpa está recaindo sobre as pessoas em si. É isso, um abraço, muito obrigado. Ok, eu agradeço. Professor Apolo, missionário Apolo Távora, 1 minuto aí, agradecimento.
Eu quero agradecer aos internautas que acompanharam, comentaram aqui. Eu tenho acompanhado o programa já há algum tempo e tenho visto os compartilhamentos e quero também parabenizar o Madison Vital por essa iniciativa, por esse programa. A Mata Norte estava esperando esse movimento surgir para que nós pudéssemos ter a oportunidade de expressarmos os nossos pontos de vista, né? Quero agradecer também a minha esposa, que nesse momento está me assistindo aí, com o David, meu filho aí, com Karen também, minha filha. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Também o reverendo Edilto Carvalho, sua esposa Lucinha, e Lutero, que é o pastor da igreja. Não é Lutero reformador, não. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado pela sua ajuda à minha vida. Também ao professor Hércules, que é de uma humildade terrivelmente grande. Foi muito bom estar aqui. Já conversávamos ali antes de estarmos aqui. Enfim, eu só tenho a agradecer, saber que esse programa aqui contribui muito para as nossas vidas e para a vida do internauta também. Queridos, nós não pretendemos aqui esgotar o assunto. Isso é uma luta de décadas, de anos. Mas trazer luz àqueles que estão indecisos para que eles se posicionem. E para completar a palavra do... Eu tenho que falar. Hércules falou, tem que fechar, né? Falou, tenho que falar. Para completar a palavra do nosso irmão Hércules, Paulo vai dizer lá aos Romanos que Deus endurece corações. Então, ele endurece quem quer e amolece o coração de quem quer. Ele é soberano. Soberania. Ok, muito obrigado. Esse programa de hoje teve aqui o oferecimento, né, de apoio da Grafarte.com, né, ali na Rua da Alegria, em Goiânia, do nosso amado irmão presbítero Edinaldo Rodrigues. Grafarte.com, ele fala muito do senhor. Grafarte.com, né, tem aí gráfica, né, que faz lá faz vários tipos de coisas, tanto desse aqui, de canecas, de copos, estampas de camisa, uma série de infinidades. Se você tiver curiosidade, quiser interesse de conhecer a Grafarte.com, você que não conhece ainda, né, tá aí na sua tela, né, o nome aí da Grafarte.com e o telefone para contato. E você aí pode, quem sabe, levar a sua ideia, a sua arte e pedir para que eles coloquem, seja lá onde você desejar, em forma de arte. Grafarte.com, tá aqui a xícarazinha, ponto de vista. Ok? Muito obrigado a todos vocês, que Deus em Cristo vos abençoe. Semana que vem, se der tudo certo, teremos aqui o pastor presidente Abimael Flor, discutindo origem e queda de Satanás. Isso é um tema muito bom, porque às vezes as pessoas conhecem, se eu disser a você que não tem o nome Lúcifer na Bíblia, né, muita gente não sabe. Então nós iremos discutir como tudo começou. Alguns dizem que ele era maestro lá em cima, outros dizem isso e aquilo. Então, se você tiver vontade de conhecer melhor, entender melhor, teremos aqui o pastor presidente das Assembleias de Deus no Campo Goiânia, pastor Abimael Flor. E em breve, e logo mais, no próximo, teremos aqui Padre Edson, né, e o nosso colega pastor e professor Hércules Mendes. A todos a paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço aos convidados por estarem aqui conosco. Nós vamos a mais de 1 hora e pouca. Me perdoem pelo tempo, porque é Bíblia assim, né? A gente vai conversando e se der... Vocês viram, se eu deixasse, os convidados iam-se embora. Então, Deus em Cristo vos abençoe, amado ouvinte e internauta, por estar conosco de todas as quintas-feiras, ao Edson, a Brinkmania, é um prazer, ao Ezequiel Silva, Pai do Senhor, ao Edson, a Luciene, lá em Cupira, ao Valdir Martins, ao Isaías José e tantos outros, ao Levi Félix, e a tantos outros que nos acompanham todas as quintas-feiras, e a você também, que eu sei que vai nos acompanhar, mesmo após o programa ter terminado ao vivo, né? Porque às vezes a gente acaba aqui e outras pessoas ficam assistindo. Então, quero também agradecer a você, internauta, que está nos ouvindo, que acabou de assistir esse programa aqui na forma offline. Deus em Cristo vos abençoe. Teremos consequência de programas aí amanhã, segunda, terça, quarta e quinta. Estaremos novamente de volta em nome de Jesus. A paz do Senhor. Instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiânia Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços.
Goiana Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doces tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. A imagem da sua empresa diz muito sobre ela e o cuidado com a higiene dos uniformes também. Pensando nisto, a LaveMax Lavanderia foi criada para oferecer um serviço especializado em lavanderia industrial. Aqui, a sua roupa é bem tratada, com métodos e processos sustentáveis de higienização inovadores. Na LaveMax, você conta também com um eficaz sistema de logística, atendendo a cidade de Goiânia e região. LaveMax, o máximo em lavanderia. Brinkmania. Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinkmania, sua diversão é aqui. Na Brinkmania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! Tá precisando realizar aquele check-up na sua saúde? Em uma clínica com tradição e confiança, que entregue os resultados na hora, com precisão e confiabilidade dos melhores profissionais da região? Então venha conhecer a Albuquerque Imagens. Temos todos os tipos de ultrassom, eletrocardiograma, ecocardiograma, encefalograma, mapeamento cerebral, teste ergométrico, holtercardiograma e muito mais. Venha conhecer agora mesmo a Albuquerque Imagens. Pensando em você, a loja Cássia Calçados tem inovado cada dia mais, trazendo beleza e conforto para os seus pés. Temos calçados masculinos, femininos e infantil. Uma grande variedade de bolsas, mochilas, chuteiras, meias, bolsas para viagens e muito mais. Venha conhecer a loja Cássia Calçados, na Rua da Misericórdia, no Mercado Cibrazen, Sala 8, em Goiânia. Fone Zap 99422-4733. Cássia Calçados. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão. Quer instalar ou realizar a manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiânia Piscinas.